né, a clínica psicanalítica ou a clínica freudiana, ela deu um peso, ela deu uma ênfase, um peso assim bastante considerável para a ideia de que aquilo que a gente desconhece daquilo que o sujeito diz é passível de uma certa interpretação. Quer dizer, aquilo que é da ordem do sofrimento ou da angústia é uma espécie de mensagem ou de carta que, se a gente souber ler, desde uma certa decifração, se a gente souber traduzir o sofrimento ou a angústia de cada sujeito, a gente pode interpretá-lo e, assim, de certa forma, reconhecê-lo e fazê-lo com que ele resolva, ainda que parcialmente, uma forma de sofrer, uma forma de se angustiar e, mais ainda, uma forma da qual o sintoma se manifesta. O que é o sintoma na psicanálise, né? O sintoma é aquilo que não vai bem, né? O sintoma é o que faz com que a gente tenha uma vida cotidiana, a gente tenha certas relações cotidianas, trabalho, casa, família, relações amorosas, etc. E, de repente, alguma coisa estala no nosso modo de viver, no nosso modo de se relacionar, seja um sintoma do corpo, seja uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma irritação. E a gente pensa, putz, fudeu, eu vou precisar procurar um interlocutor que possa me escutar de uma maneira diferente que todos os outros interlocutores me escutam. Tá? A clínica freudiana, ela vai nascer assim. Ela nasce diante de um sintoma específico, que na época é nomeado, né, pela classe médica de histeria. Entre o século XVIII e XIX, a gente assim está no auge do pensamento mais racionalista, e isso se reflete em todas as ciências. Uma das principais, que vai pensar a relação entre a ciência e o corpo, é a própria medicina. Bom, de certa forma, a chamada histeria, ela produz um efeito na cultura que não é de todo desinteressante, na verdade é bastante interessante. Ela tira a figura médica de uma posição de responder de uma forma racional a tudo que aparece na sua clínica. Então, se as outras doenças orgânicas, elas dependem de um certo cálculo, né? Quer dizer, uma febre, né, é um sintoma de um resfriado. Ela é um sintoma, o semantema, né, do sintoma e a etimologia é um sinal. O sintoma é um sinal que quer dizer uma outra coisa. Uma febre, por exemplo, é um dos sinais, um dos sintomas que desvelam ou revelam, por exemplo, uma possível gripe, um resfriado, um quadro um pouco mais grave. Desde quando a gente junta uma série de sintomas, a gente consegue, por diferença e por analogia, diferenciar uma doença da outra. Essa é a clínica diagnóstica diferencial. Acontece que a medicina da época, ela sim estabelece uma relação muito direta entre os efeitos de corpo e as causas orgânicas. Por exemplo, deixa eu pensar em alguma. Por exemplo, as classes da infectologia, as pestes da época. Cada doença, assim, vai envolver um tipo de resposta muito específico, por diferença e por analogia, e o que falta ao médico é um saber maior sobre o procedimento, um saber maior sobre o ferramental científico para responder a cada uma dessas doenças. Só que aí aparece uma específica, né? Assim, isso não é qualquer coisa. É muito interessante a gente pensar no cenário de uma Paris entre o século XVIII e XIX, com entre 5 e 8 mil mulheres trancafiadas
em um chamado hospital psiquiátrico. Eu digo chamado, né, porque a história do Hospital Salpêtrière é uma história de prisão e depois de praticamente um depositário um repositório um depósito de sujeitos marginalizados, tá? São estrangeiros, pessoas em situação de vulnerabilidade, de rua, prostitutas. A Salpêtrière é isso até o século XVII, uma espécie de prisão política e depois uma espécie de margem ou de depósito de pessoas que estariam longe da asepsia e de um pensamento técnico-científico que encontra o seu auge, né, da racionalidade, desde a via de uma certa noção do sujeito da ciência. E é interessante que é nesse lugar que essas mulheres vão ser assim encaminhadas. E, bom, nesse depósito de mulheres, né, majoritariamente, entre 5.000 e 8.000, a taxa, por exemplo, de mortalidade era quase de 15% ao ano. Imaginem um hospital psiquiátrico com uma taxa dessas. Vocês imaginem que uma grande parte assim dos métodos de tratamento, de cura, eram o que a gente poderia chamar hoje em dia de tortura, né? Por exemplo, o congelamento dos membros, a própria hipnose de determinadas maneiras, e no auge as pacientes mais difíceis eram submetidas à lobotomia, né? Você extrai um pedaço do córtex pré-frontal e a pessoa vira praticamente um vegetal humano, né? Bom, é nesse contexto que Freud vai aparecer, não é em um outro contexto. Ele vai aparecer porque ele vai fazer um estágio em Paris com um cara chamado Dr. Charcot, que não é qualquer cara, é praticamente um dos pais assim da neurofisiologia e da própria, a gente poderia localizar ele entre um dos provocadores da psiquiatria moderna. Por quê? Porque ele passa a tratar essas doentes assim, na dignidade de uma ideia de doença e não de marginalidade ou de... ele passa, por exemplo, a catalogar cada um dos sintomas, a fazer sessões de hipnose, e por isso que o Freud fica bastante fascinado com esse sujeito, porque ele é bastante eficiente quando a gente vai pensar assim no sintoma enquanto essa manifestação orgânica, e principalmente durante as sessões de hipnose, que eram nas chamadas sessões de quarta-feira. Para vocês terem ideia, né, nessas sessões participavam Freud, Pierre Janet, Charcot, assim, os precursores de algumas das ciências chamadas modernas, né? Bom, nessas sessões, o que acontecia? Essas mulheres chamadas histéricas, que geralmente tinham sintomas muito graves, assim. Hoje a histeria virou uma espécie de xingamento, né? Sei lá o quê, ele é um histérico, ela é uma histérica, puta, o cara tá exagerando, tá brigando aí, tá polemizando, é um histérico, é uma histérica. Essa nomenclatura, assim, ela designava um conjunto de sintomas muito graves. O primeiro caso que a gente pode chamar de caso zero da psicanálise, da Ana O, era isso, ela sofria de paralisia dos membros, né? Uma das manifestações mais correntes que vocês vão encontrar quadros, vai aparecer também um monte de séries, é isso. São essas mulheres que param de andar de um dia para o outro. E essa manifestação, por exemplo, não respondia com uma provocação orgânica. Por exemplo, se um dos médicos passasse uma faca na perna dessas mulheres, não tinha uma resposta orgânica, né? Isso que embananava demais os médicos, porque até aquele momento eles chamavam essas manifestações psicossomáticas, entre aspas, de simulacros, de simulações. Praticamente todos os textos da época vão falar de simulações dessas mulheres. Desmaios,
uma profunda, muitas vezes, afonia, e, portanto, que a pessoa parava de falar de um dia para o outro. No caso da Ana O, ela passa a parar de falar alemão e falar só em inglês, que era, né, a segunda, acho que na teoria, a segunda língua dela, de um dia para o outro, até que ela realmente para de falar, ela vai diminuindo, e ela também para de comer. Então, esses sintomas, assim, muitas vezes levavam, e não assim em anos ou com uma progressão, com prognóstico assim difícil, claudicante, muitas vezes em meses levavam essas mulheres à morte, né? Não era incomum que... Então, essa ideia de que havia uma simulação e etc., ela já era colocada em questão, né? E resumindo muito, para entrar na... O Freud vai fazer um estágio com o Charcot, ele se interessa pela hipnose, né? O Freud é um cara assim que com 23, ele é um sujeito muito racional, ele é muito animado com a ideia assim de uma epistemologia científica, radicalmente assim, entre aspas, pragmática. Ele vai fazer, quando ele tem 20 e poucos anos, ele vai fazer um estágio só uma curiosidade biográfica, ele vai fazer um estágio na Itália e ele disseca 348 enguias, né, para entender como era o mecanismo, o processo de reprodução das enguias, porque os biólogos percebiam que não havia relação sexual entre as enguias. Mas é isso, né? É o cara que vai pensar a ciência num modelo bastante cartesiano, assim, categoria, vai elencar cada uma das categorias, vai fazer hipóteses, testar as hipóteses, pensar em síntese dessas hipóteses, beleza. E ele se depara com essas sessões de hipnose nas quais os sintomas mais violentos das histéricas ou eram arrefecidos, ou realmente paravam, ou durante o tratamento, e, portanto, durante a apresentação paravam.